Fala pessoal, beleza? Vamos estudar a lição? Segunda-feira, a antiga questão do mal. A lição de hoje começa com uma inquietação dos discípulos. Mateus capítulo 13, no versículo 36, diz assim: ó, Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. Sabe, Jesus ele tinha terminado de contar as parábolas e foi para casa descansar. Provavelmente aqui ele estava na casa de Pedro em Cafarnaum, onde por muitas vezes ele parava, descansava, recarregava as energias. E aqui, após ele chegar, os discípulos já vieram atrás inquietos, angustiados e perguntaram: Jesus, por favor, eh, explica pra gente aí a parábola, o que é que essa parábola está querendo dizer? Sabe, o ato do inimigo deixou os discípulos inquietos e eles queriam saber mais. E Jesus começa a explicar ali a parábola, né? Diz que o campo é o mundo, que a boa semente são os filhos do reino, que os joios são os filhos do maligno, que o inimigo é o diabo, né? Ele dá toda uma explicação ali, e por quê? Eles estavam inquietos, angustiados e querendo saber ali a respeito do mal, né? Do ato do inimigo. E de fato, essa é uma antiga questão na Terra, sobre a origem do mal. Muitos hoje se questionam onde é que está Deus, porque um Deus de amor permite tanto sofrimento no mundo. É verdade. Sabe, Deus criou um anjo perfeito, Deus não criou o mal. Sabe, Deus não criou Satanás, Deus criou um anjo de luz. Só que em um determinado momento ele se rebelou. Ah, agora eu entendi! E a lição aqui traz algo extremamente interessante. Diz assim, ó, se o mal é real, então o bem também é. Caso contrário, não seríamos capazes de distinguir entre ambos. Se o bem e o mal existem, precisamos de um padrão moral para saber a diferença. A presença de tal padrão moral requer um legislador que estabeleça esse padrão moral. Portanto, a questão do mal e do sofrimento aponta, em última análise, para um Deus e seu padrão moral. Se existe o mal, existe o bem. E se existe o bem, existe um padrão moral. E Deus nos mostra qual é o padrão, sabe? Só que a angústia aqui é como é que o mal se originou, né? Isso é de fato um mistério, pois se você lembra, a parábola diz que foi à noite, né? Foi à noite que o inimigo foi e plantou a sementinha do mal, plantou o joio, sabe? De forma misteriosa, de forma oculta. De fato, o mal é um mistério. De fato, o mal é um mistério. Mas devemos correr atrás, se esforçar ao máximo para fazer parte do trigo, da parte boa desse mundo. Devemos ser luz, sal, devemos ser bênção. Nós estamos numa batalha entre o bem e o mal, e nós precisamos ser o trigo que fornece alimento, que fornece bênção, que é instrumento de salvação. Que eu e você sejamos o trigo, que sejamos a parte boa, que façamos e vivamos o bem, que sejamos portadores de luz e de esperança. Que Deus abençoe muito você. Não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar para a gente abençoar mais pessoas. Fica com Deus.